Oi, Elissa. Oi? Tá fazendo? Trabalhando, meu bem? Nossa, você tá elegante, hein? Uhum. Eu conheci essa camisa sua, não, é? Hein? Só respondendo aquele seu áudio que você me mandou. Olha, a gente vai ver massa. Esse aqui a gente vai vender, isso aqui vai arrasar. Nossa, tá massa, viu? Tá massa. Nossa, quando você fala, seu cabelo tá com um balanço bonito. Nossa, você tá tão bonita hoje. Obrigada, meu bem. Você fez alguma coisa no seu cabelo? Não, nada, meu bem. Não sei, vai. Nossa, muito legal isso aqui. Nossa, Elissa, você tá arrebentando, viu? Nossa, você tá com uma cor bonita. Muito bom, tá excelente. bronzeado. Muito bom, excelente. Elissa, eu gosto muito de você, sabia? Também gosto muito demais. Elissa, eu vou fazer um jantar romântico pra gente. Que tal? Vai. Você gosta de estrogonofe? Você gosta? Gosto muito, Ah, gosto muito. Você tá tão linda. Eu te amo, Elissa. Vai. Amor, amei. Ganhei. Acabei de ganhar $1000 na bolsa. E hoje nós vamos falar de Capricórnio. Ah, legal. Bem-vindos e bem-vindas à temporada capricorniana. O Sol entrou em Capricórnio. Capricórnio é o 10º signo do zodíaco, é o 3º signo do elemento terra dentro de toda a roda zodiacal e é um signo cardinal. Isso significa que ele marca o início de uma nova estação, assim como Áries, Câncer, Libra. Capricórnio é o último signo cardinal. Aqui no hemisfério sul, ele coincide com o início do verão, mas no hemisfério norte ele coincide com o início do inverno. E para o estudo da astrologia, a simbologia que pesa, que tem mais sentido, né, que realmente representa toda a carga semântica e arquetípica dos signos, dos planetas e tudo mais, vem do hemisfério norte. Então, nesse sentido, Capricórnio coincide com o inverno e é por isso, não por acaso, que Capricórnio tem a fama de ser um dos signos mais frios da astrologia, porque o seu arquétipo, a sua simbologia, toda foi forjada no frio, na escassez, no desafio, na dureza de passar por temperaturas muito baixas e clima muito árido. A representação simbólica e magética de Capricórnio na astrologia é feita por uma cabra. A figura da cabra que representa, daí vem Caprica, né? Capricórnio, caprino, que está ligado a esse animal, né? Aos caprinos. Vocês já viram como são interessantes as cabras quando a gente viaja para ambientes mais rurais, para locais onde há muito cultivo de certos rebanhos, né? Não só bovino, mas caprino, por exemplo. Vocês já perceberam que é muito comum que as cabras escalem montanhas, que elas subam serras, que elas fiquem no topo? E é muito curioso, né? Porque é um animal que, pelo menos na nossa, imediatamente, né, no que apresenta de visibilidade, não parece ser anatomicamente perfeito e flexível para essas grandes escaladas, para essas grandes subidas. Mas o curioso das cabras é que elas realmente são capazes de subir, de escalar grandes alturas sem cair, se equilibram, ficam em terrenos muito íngremes, sem sofrer um arranhão. E essa marca desse animal, ela é fortemente emprestada, né? Ela é transportada de fato para a simbologia do signo. Pessoas de Capricórnio, pessoas que são de Caprica, costumam ser realmente pessoas muito fortes, né? Representam muito força, resistência, resiliência, coragem. São pessoas que não se curvam, que não recuam, que não se acovardam muito facilmente diante de um obstáculo, diante de um empecilho, mas continuam subindo, continuam trilhando, né? Bonito isso, né? É o lado poético, né? É o lado simbólico e poético de Capricórnio, que também traz em si forte marca de disciplina, né? São pessoas que quando enxergam o horizonte, querem muito sucesso, são muito ambiciosas, beiram às vezes a ganância, né? São muito materialistas também, mas sempre arquitetam, organizam, estruturam seus planejamentos com muita maturidade. E nesse sentido é que vem uma outra característica, um outro aspecto desse signo, que é a rabugice. Gente de Capricórnio costuma ser rabugenta, costuma sofrer de velhice precoce. Pessoas de Capricórnio têm muita tendência a um conservadorismo, de manutenção, preservação das tradições. São pessoas que não gostam de mudanças muito abruptas, a não ser que essas mudanças sejam para
melhorar as condições materiais, né, para alcançar um sucesso, para chegar a um ponto de apoteose, um ponto de chegada que seja notável, que seja célebre, que seja de reconhecimento. Mas em geral, pessoas de Capricórnio costumam ser muito sisudas, costumam ser muito rancorosas também, muito envelhecidas, né? Uma maturidade que beira a senilidade. Isso porque Capricórnio é regido por Saturno. Saturno na mitologia romana, é a correspondência de Cronos na mitologia grega, ou seja, o deus do tempo. Então tudo no tempo certo, tudo com muita maturidade, tudo respeitando o andar do tempo. O tempo é o grande senhor, ele é quem corrói, quem destrói, quem devora tudo, e é ele quem permite que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. E Capricórnio respeita isso. Capricórnio respeita o seu mestre é o tempo. E por todo esse conjunto de características, pessoas de Capricórnio tendem mais à frieza, principalmente quando Capricórnio aparece em pontos do mapa astral que correspondem às emoções. Gente de Capricórnio tem sentimentos, gente de Capricórnio vive emoções, só que gente de Capricórnio não gosta muito de demonstrar isso, porque se sente vulnerável e não gosta de se colocar em situações de vulnerabilidade, situações piegas, situações bregas, situações cafona. Capricórnio é muito elegante, né? Essa coisa senhoral, senhorio, até senil de Capricórnio também remete muito a uma elegância. São pessoas que se vestem bem, que se portam bem, não gostam de escândalo, não gostam de extravagâncias, não gostam de ficar em evidência negativa, mas em evidência positiva sim. Capricórnio gosta de ter o seu sucesso, o seu reconhecimento, o seu trabalho, os seus ganhos, a sua vitória, a sua conquista reconhecidos. Capricórnio não é muito discreto nesse sentido. Capricórnio, quando alcança o que ele realmente almeja, e principalmente no que diz respeito ao material, ao profissional, né, à realização profissional, aos alcances material, o olho de Capricórnio brilha quando vê dinheiro. É o signo da astrologia que mais gosta de dinheiro e dos mais materialistas, porque realmente gosta do conforto e não tem problema em evidenciar isso. Gosta de ter esse reconhecimento, se orgulha, vê dignidade em ser aquele que conseguiu mover muito bem todas as peças do quebra-cabeça para montar um jogo perfeito. Nesse sentido, pessoas de Capricórnio, capricornianos, capricornianas, são pessoas que não têm tempo ruim para o trabalho, são sempre pessoas muito dispostas a levantar das suas camas, sair de suas casas, correr atrás do pão de cada dia, mas não só do pão de cada dia, mas do teto, de uma cama confortável, com um lençol de seda, com travesseiro de penas, do pescocinho do ganso. Gente de Capricórnio gosta muito do conforto, gosta da segurança, gosta de estabilidade. Aliás, essa é uma característica muito comum dos signos de terra em geral, Touro, Virgem e Capricórnio, que é o último signo de terra da roda zodiacal. Mas ele é aquele que se concentra, ele é o disciplinado, é ele que traça o plano, traça a estratégia em nome de um objetivo, em nome de uma meta. Se um amor, uma paixão tempestuosa, ardente e intensa atravessa o seu caminho e pode atrapalhá-lo, pode desviá-lo do seu objetivo principal, ele deixa de viver a paixão. Ele não se permite muitas vezes se entregar a sentimentalismos, a uma emocionalidade exacerbada. E isso é uma coisa que a gente pode perceber inclusive nos autores e nas autoras, né, nos capricornianos e nas capricornianas da literatura que eu trouxe aqui hoje para vocês. Até aqueles que estavam inseridos em manifestações estéticas, movimentos estéticos, movimentos literários que penderiam muito para uma sentimentalidade, para um sentimentalismo, como foi o caso do romantismo no século XIX, até esses, muitas vezes, deixavam toda essa emocionalidade de lado, davam mais atenção e ênfase na racionalidade, na composição poética, muitas vezes voltavam o seu olhar mais especificamente para a estrutura, para a forma literária e não se permitiam aos arroubos, a uns excessos, aos derramamentos do coração. Vamos então a esses importantes nomes de Capricórnio na literatura. O número 1 da lista, poeta brasileiro, nasceu em 9 de janeiro de 1920, então no ano da pandemia 2020, que é quando começou a pandemia aqui no Brasil. A gente comemorou o centenário desse grande cara, que é nada mais nada menos que João Cabral de Melo Neto, um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro, conhecido como poeta da pedra, como poeta engenheiro, como poeta da engenhosidade, da engenharia, um poeta extremamente matemático. Alguns críticos
inclusive, consideravam o João Cabral de Melo Neto como um poeta antilírico, um poeta que se distanciava do lirismo. O lirismo, na sua acepção mais senso comum, como algo ligado a sentimentalismos, a emoções, ao amor, né? E foi muito mais considerado como um poeta cerebral, um poeta racional, um poeta da reflexão, da racionalidade e do pensamento. Mas ainda assim, quando a gente se debruça, né, com mais veemência, com mais sede e vontade de explorar a poesia do João Cabral de Melo Neto, a gente encontra, sim, muito de humano ali dentro, muito inclusive das contradições e das ambiguidades humanas. Mas, de fato, como um verdadeiro capricorniano raiz que ele era, a ênfase está mesmo numa objetividade, numa exatidão e muitas vezes até numa secura, numa aridez da linguagem, que é algo muito típico também de Capricórnio, né? De ser uma figura, um arquétipo das poucas palavras, da aridez, da objetividade, às vezes até lacônico. E algumas das obras mais importantes de João Cabral de Melo Neto, para ilustrar aqui o quão capricorniano ele era: O Cão Sem Plumas, O Rio e Morte e Vida Severina, que talvez seja uma obra mais conhecida de vocês. O segundo nome dessa lista caprica boa que eu trouxe para vocês é o nome de uma francesa que também nasceu em 9 de janeiro, só que um pouquinho mais velha do que o João Cabral de Melo Neto. Ela nasceu em 9 de janeiro de 1908 e é nada mais nada menos, gente, do que Simone de Beauvoir, um dos nomes mais importantes da filosofia ocidental e um dos nomes mais importantes do feminismo europeu, do feminismo na Europa, do feminismo no Ocidente, do feminismo no mundo. Porque Simone de Beauvoir foi autora de vários textos de caráter filosófico, político, sociológico, mas também de textos literários, como A Mulher Desiludida, mas a sua obra mais importante é O Segundo Sexo, que é uma obra em que ela vai falar sobre o lugar da mulher na sociedade, a constituição da mulher na nossa sociedade, sobretudo no século XX. Pioneira. Eu acho que essa é a palavra mais adequada para a gente sintetizar num vídeo breve como esse, que se pretende breve como esse, para pensar a Simone de Beauvoir, é pioneirismo. E isso tudo tem a ver com algo que é original, que inicia, é um novo começo, é um novo pensamento que foi introduzido no século XX. Olha que coisa mais cardial, olha que aspecto mais cardinal desse signo. Capricórnio abrindo estações capricornianas, abrindo pensamentos, introduzindo pensamentos no Ocidente. O terceiro nome também de um cara potente, um cara da Itália, que não fica atrás desses dois primeiros nomes que eu mencionei, um cara da literatura, um cara da semiótica, um cara que tinha uma capacidade de analisar textos literários, escrever textos literários e analisar outras obras de arte com uma destreza, com uma precisão, com uma qualidade muito difícil de se equiparar, de imitar. Ele nasceu em 5 de janeiro de 1932 e é nada mais nada menos que Umberto Eco, um nome muito importante que tempos atrás aí disse, né, fez um comentário sobre a preocupação que ele tinha acerca da internet, porque a internet era um canal, né, é um canal, um veículo de comunicação que infelizmente deu muita liberdade, abertura e muita voz pra gente muito idiota e cruel. Olha o caráter pioneiro dessa figura. Gente, signos cardinais, eles ficam inaugurando estações e pessoas que têm esses signos fortes na sua composição subjetiva são pessoas realmente de muitas marcas de originalidade em suas trajetórias e na trajetória das pessoas que as acompanham. O quarto nome da lista é o nome de uma escritora espanhola que nasceu em 3 de janeiro de 1951. Uma escritora da qual eu gosto muito, eu tenho um vídeo aqui sobre uma obra dela no canal. Eu vou deixar aqui para vocês o link e na descrição também vai aparecer. É a escritora Rosa Monteiro, a autora de A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. E também a autora de A Louca da Casa, o livro sobre o qual eu fiz um vídeo, produzi, falando sobre esse aspecto tão diferenciado do romance contemporâneo, da narrativa contemporânea, em que os limites que dividem, que separam verdade e ficção, já não estão mais tão nítidos, tão evidentes para nós. Rosa Monteiro também, um nome original e importante nessa lista capricorniana. Outro nome importante, um escritor da Rússia que nasceu em 2 de janeiro de 1920, autor de Eu, Robô, um grande nome da ficção científica, Isaac Asimov, ou Asimov, importante nome da literatura fantástica, da ficção científica, um dos grandes notáveis, né, de quando a gente vai fazer uma coletânea de autores e autoras da ficção científica que se... Ai, meu Deus! Ai não, meu Deus do céu! Dedo!
Bem na hora do Asimov, o mais metódico de todos. Que muito lindo você! É mamãe! Isaac Asimov é um nome tão importante que qualquer lista de contos, de narrativas que se preze sobre textos de ficção científica, o nome dele precisa aparecer. Outro nome importante, esse talvez seja menos conhecido da gente, menos conhecido em geral por nós aqui, inclusive por mim, que foi uma descoberta recente que eu fiz, embora seja uma escritora da virada do século XIX para o século XX, né, dos Estados Unidos. Ela nasceu em 7 de janeiro de 1891, foi uma escritora negra, então nós estamos falando aí de escrita de mulher, e escrita de mulher negra no final do século XIX, virando para o século XX, nos Estados Unidos, trazendo para sua obra reflexões acerca do racismo, acerca das mulheres, sobre as mulheres na sociedade, sobretudo a vida da mulher negra, mas tudo isso também é atravessado por um certo teor filosófico, reflexivo e fantástico. Algumas notas, algumas gotas de fantástico. Conheci recentemente, no ano de 2021, que é a Zora Neale Hurston, a autora de Seus Olhos Viam Deus. E eu espero que por ano de 2023, este livro ele possibilite a gravação de um vídeo aqui para o canal de Docéia, porque é uma obra maravilhosa e essa escritora merece. Outro nome importante também, agora da literatura latino-americana, nasceu no dia 31 de dezembro de 1878, século XIX. Poxa, o cara nasceu no Réveillon, hein? O cara nasceu na virada do ano. Olha que figura mais capricorniana. Não só inaugura estação, mas inaugura o novo ano cronológico. Sempre foi assim. Nasceu no Uruguai, foi o Horácio Quiroga, uma figura extremamente sombria, taciturna, na sua própria composição física, há algo de muito capricorniano, né? Pensando de maneira até um pouco estereotipada, caricata talvez, né? Se a gente fosse fazer uma caricatura de Capricórnio, a figura, a imagem do Horácio Quiroga remete a tudo isso que eu falei, uma seriedade, uma senilidade, uma frieza, tão maduro que beira a velhice, algo muito saturnal, né? Bem Saturno mesmo, aquela figura que foi representada numa das obras mais marcantes do Goya, devorando o próprio filho, simbolizando, né, o devorar da humanidade, porque é o que o tempo faz conosco, que é o tempo faz com a gente. E também essa coisa muito séria, muito estruturada e muito metódica, sobretudo nos contos em que ele produziu, porque ele, de certo modo, foi um leitor muito assíduo de outro capricorniano do qual eu vou falar logo mais, e ele trouxe ali elementos daquelas composições estruturais para a sua obra. E uma das suas obras mais importantes, famosas, é o livro de contos intitulado Contos de Amor, Loucura e Morte. E que de amor, gente, você está esperando romance cor-de-rosa, com bolinhas e coraçõezinhos? Sai fora. É Horácio Quiroga, é Capricórnio. Outro nome importante nessa lista, também latino-americano, esse cubano, nasceu em 26 de dezembro de 1904, foi o Alejo Carpentier, autor do livro Reino deste Mundo. É considerado aí, numa certa linha de pesquisa, né, por alguns estudiosos, como o fundador, ou pelo menos um dos fundadores do realismo mágico na América Latina. Inclusive, nesta obra, ele traz algumas considerações também de caráter teórico sobre a composição, a estruturação do realismo mágico na América Latina, né, dessas possibilidades desse gênero que é tão nosso. De novo, aí, como eu falei pra vocês, o caráter pioneiro, cardinal, inaugural de Capricórnio na literatura. O nono nome dessa lista é de uma escritora da qual gosto muito. Ainda não tive a oportunidade de falar o suficiente, ou pelo menos minimamente, sobre ela como eu gostaria. É muito impactante. Foi uma grande gênia que leu, produziu literatura, também se interessou por artes plásticas, se interessou principalmente por fotografia e se interessou por outras áreas do saber humano, não só de áreas artísticas, mas de áreas científicas, né, como a medicina, por exemplo, a psicologia, por exemplo. E ela é a Susan Sontag, nasceu nos Estados Unidos em 16 de dezembro de 1933,
autora de um livro de ensaios intitulado Diante da Dor dos Outros, um importante nome para trazer reflexões sobre como a dor do outro, a alteridade interfere na nossa individualidade, na nossa subjetividade. Isso aqui serve até para eu fazer um parêntese importante sobre Capricórnio, porque Capricórnio é um signo que costuma realmente preferir a frieza, preferir a economia das palavras e a economia dos arroubos sentimentais. Mas nem por isso é uma pessoa que deixa de sentir. Só se expressa de maneiras mais práticas, objetivas. Mais desleais capricornianos não são. E para fechar a lista com chave de ouro, eu não podia deixar esse cara de fora, né, gente? Quem é o cara? Quem é? Quem é a pessoa? Quem é o nome? Qual é o nome do escritor? O contista, o poeta, o ensaísta, que na hora que todo mundo ouve o nome, vê um livro dele, lembra da professora Elissa, lembra da Didocéia. O primeiro vídeo do canal Didocéia, gente, de 2019, foi sobre textos desse cara, Edgar Allan Poe, um dos meus preferidos. Eu estou toda vestida de preto hoje em homenagem a ele, para trazer realmente, para fazer referência a toda essa sisudez, a toda essa coisa circunspecta da personalidade de Capricórnio e da personalidade de Edgar Allan Poe, que nasceu nos Estados Unidos no dia 19 de janeiro de 1809. Nasceu, viveu e morreu em circunstâncias muito desafiadoras. O Edgar Allan Poe era um cara que viveu 40 anos, morreu muito jovem, mas foi um cara que talvez teria morrido antes, se não fosse a sua força de sobrevivência, a sua vontade de viver, a sua resiliência. A morte perseguiu demais o Edgar Allan Poe, mas ele resistiu, foi atrás do reconhecimento, do sucesso, de ocupar um lugar importante entre os românticos norte-americanos. Talvez no seu tempo não tenha conseguido tanto isso, mas hoje é um dos nomes mais celebrados, não só na academia fechada e rígida como ela é, como também em meio à cultura pop. É um cara que é canônico e best-seller, é canônico, é clássico e é mercadológico. Edgar Allan Poe atende a todos os gostos, Edgar Allan Poe atende a todos os sentidos, ele alcança todos os públicos, jovens, adolescentes, crianças, idosos, adultos, homens, mulheres, aqui no Brasil, ali do outro lado do oceano. Edgar Allan Poe é um cara que já passou por tudo quanto é tipo de lugar. Autor de O Corvo, de Gato Preto, de Filosofia da Composição. E eu fico muito orgulhosa e muito feliz de poder fazer esse vídeo sobre Capricórnio na literatura e trazer aqui o escritor cuja obra, quando me deparei com ela, né, ao fazer a leitura dela, foi a responsável, olha o cardinal inaugural e pioneiro aí de novo, foi a obra e o escritor responsável por fazer Elissa Didocéia decidir a sua vida profissional pelos caminhos da literatura. E como é de praxe, né, para os signos da literatura, fazer a leitura de algum texto, de algum poema, de algum fragmento, eu não escolhi poemas do Edgar Allan Poe, não escolhi O Corvo, que é um poema longuíssimo, não ia dar tempo. Eu pensei em pegar um fragmento de Filosofia da Composição, mas o ensaio por si só já é tão frio, já é tão rígido, e aí ainda tem a rigidez e a frieza do Edgar Allan Poe. Eu falei, não, eu vou deixar. Eu vou mostrar a racionalidade, toda essa coisa objetiva, né, essa coisa muito matemática e estratégica do Edgar Allan Poe no início, no primeiro parágrafo de um dos seus contos mais famosos. Talvez o conto mais famoso, que é O Gato Preto. Gente, olha que narrador mais maluco. E até na sua loucura, ele tenta racionalizar o seu comportamento e as circunstâncias ao seu redor. Para a muito estranha, embora muito familiar narrativa que estou a escrever, não espero nem solicito crédito. Louco, em verdade, seria eu para esperá-lo, num caso em que meus próprios sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Contudo, louco não sou, e com toda certeza não estou sonhando. Mas amanhã morrerei e hoje quero aliviar minha alma. Meu imediato propósito é apresentar ao mundo, plena, sucintamente e sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Entretanto, não tentarei explicá-los. Para mim, apenas se apresentam cheios de horror. Para muitos parecerão menos terríveis do que grotescos. Mais tarde, talvez, alguma inteligência se encontre que reduza meu fantasma a um lugar comum. Alguma inteligência mais calma, mais lógica e bem menos excitável do que a minha, e que perceberá nas circunstâncias que pormenorizo
com terror apenas a vulgar sucessão de causas e efeitos bastante naturais. Bem, gente, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês vivam uma temporada capricorniana cheia de sucesso, de frutos, de colheita de bons frutos, de trabalho árduo em nome dos seus próprios objetivos, das suas metas, da sua realização pessoal, assim como esse cara, assim como aquelas outras capricornianas e capricornianos que eu citei, né? E assim como o arquétipo desse signo representa, que a gente possa terminar dezembro de 2022 e entrar em janeiro de 2023 com força de vontade, resiliência, coragem pra gente ir atrás do que a gente quer e conseguir. Eu fico por aqui, agradeço a atenção mais uma vez e um Feliz Natal! Esse aqui vai ser curtinho, viu, Lina? Sucinto.